Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamento Crítico. Hoje neste vídeo, quero refletir com você a quem beneficia a atual política econômica. Antes de iniciarmos essa nossa conversa, gostaria de pedir a você que assistisse este vídeo até o final. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a mais pessoas e contribui para a formação de uma cidadania mais consciente. O nosso canal Tratar da Questão Econômica tem como base 3 formas de entender o pensamento econômico: o pensamento liberal ou neoliberal, o pensamento keynesiano e o pensamento socialista. Vamos entender as diferenças entre esses 3 pensamentos econômicos e quem, no Brasil, representa politicamente cada um deles. Podemos afirmar que o pensamento neoliberal predominante na economia mundial desde os anos 90 é aquele que é mais radical na exploração da classe trabalhadora e na defesa dos interesses da burguesia transnacional e financeira. Ela defende abertamente a retirada de direitos dos trabalhadores, com o velho discurso que o trabalhador precisa escolher entre direitos trabalhistas ou emprego, e que a existência do primeiro inviabiliza a existência do segundo. Defende a retirada do Estado de toda e qualquer atividade econômica, incluindo aí as áreas da educação, da saúde, da previdência, do transporte, entre tantos outros, que atualmente têm participação importante do Estado brasileiro. Defende a privatização de todas as empresas públicas estratégicas do país, nas áreas da produção e distribuição de energia, minério, siderurgia, petróleo, indústria de base, entre outros. Defende a desregulamentação das leis de defesa dos interesses dos trabalhadores, dos consumidores, do meio ambiente, da arrecadação tributária, com o argumento de que o conjunto destas legislações impedem a entrada de investimento no país. Defende que os tributos arrecadados pelo Estado sejam canalizados cada vez mais para as mãos de quem detém mais riqueza, através do pagamento da dívida pública e de outras artimanhas financeiras, como já tratamos em vídeos anteriores. Defende a autonomia do Banco Central, que nada mais é que retirar do Estado a capacidade de influir no funcionamento da economia do país através da decisão sobre o patamar da taxa Selic e outras decisões políticas que impactam no mercado financeiro e entregue tais decisões nas mãos dos banqueiros. Defende o chamado ajuste fiscal, que nada mais é que o congelamento e redução dos investimentos públicos em educação, saúde, programas sociais, alegando que o governo não pode gastar mais do que arrecada, comparando o Estado com uma família ou empresa privada, quando na verdade são 2 realidades distintas, como já tratamos em um vídeo do canal. Esta política adotada no atual governo acarreta o aumento da concentração de renda, da fome, do aumento da miséria e, consequentemente, ela gera crise capitalista de superprodução com baixo mercado consumidor. A solução para a crise pode ser encontrada em um dos caminhos. Ou aposta-se na violência para reprimir as revoltas da classe trabalhadora, e aí surgem regimes fascistas, ou passa a conceder algumas migalhas à classe trabalhadora, implantando uma política econômica de viés keynesiano. Para ser mais claro, ou aposta-se na continuidade deste desgoverno Bolsonaro, ou aposta-se na candidatura do ex-presidente Lula. E por falar em Lula, qual a política econômica defendida por sua candidatura? Será a política keynesiana ou a política socialista? Antes de continuarmos, se você estiver gostando do nosso vídeo, peço que dê aquele joinha, pois assim você estará nos ajudando a chegar a mais pessoas e também que envie este vídeo aos seus amigos e às suas amigas. Mas voltemos ao nosso tema de hoje. Embora os bolsominions, por ignorância intelectual ou por oportunismo eleitoral, acusem o PT e o Lula de quererem implantar o comunismo no Brasil, e seria ótimo se este fosse o objetivo, a política econômica defendida historicamente pelo PT e adotada durante os anos em que foi governo, assemelha-se mais a uma política keynesiana e está longe, de representar uma ruptura do sistema capitalista. Aliás, ela está mais para salvar o capitalismo de um colapso do que para eliminá-lo. Vejamos então o que seria uma política keynesiana. A política keynesiana nada mais é do que a tentativa de retardar a crise capitalista. Isso mesmo, retardar. Porque um sistema baseado na exploração do homem pelo homem e que gera obrigatoriamente concentração de riqueza e desigualdade social está fadado à crise e à revolta dos explorados. Não é à toa que ela surge com força durante a crise capitalista de 1929 nos Estados Unidos, quando passa a ser adotada pelo presidente Roosevelt. Portanto, embora ela defenda uma melhor política de distribuição de renda, ela não é contra a exploração capitalista.
É aquele velho ditado, né? Vão-se os anéis, ficam os dedos. Keynes, diferente de Marx, ele não analisa o sistema capitalista como um todo, produção e comercialização da produção. Keynes limita-se à análise da comercialização, do consumo. Ele quer demonstrar que o equilíbrio entre o que é produzido e o que é consumido possibilitará ao sistema capitalista evitar crises estruturais. Keynes só esqueceu de combinar isto com a burguesia, cada vez mais sedenta de acumulação de capital e que é essencialmente individualista. A burguesia, que embora se caracterize em qualquer parte do mundo por ser detentora dos meios de produção, elas possuem interesses diferentes dependendo do seu papel na economia mundial. Não podemos dizer que os interesses dos burgueses dos países centrais do capitalismo são os mesmos dos burgueses dos países capitalistas periféricos, como o Brasil. Enquanto os primeiros são países industrializados e detentores de tecnologia e desenvolveram a sua economia explorando outros países com a sua política imperialista e colonial, os segundos são países exportadores de commodities, com uma indústria pouco desenvolvida, baixo desenvolvimento tecnológico e foram, no passado, colônias, dos países europeus, o norte estadunidense. Ao escrever a sua teoria, Keynes analisava a realidade dos Estados Unidos e dos países europeus, ou seja, países que já estavam em um estágio de desenvolvimento capitalista superior aos países africanos, asiáticos ou sul-americanos. Desenvolvimento baseado, é claro, na exploração colonial. Por esta razão, alguns analistas não acreditam que uma política de bem-estar social defendida pelos keynesianos, como foi implantada na Europa Ocidental e nos Estados Unidos no século passado, seja possível em países capitalistas periféricos. Cita aqui o que considero o principal argumento. A implantação e manutenção de um estado de bem-estar social ela possui um custo econômico, e a burguesia ela não tem interesse em custear. Mas você poderia dizer, ora, é o Estado, e não a burguesia, que sustenta os serviços públicos. É verdade, mas o Estado ele só pode custear este serviço através da arrecadação dos impostos. E aumentando, evidentemente, a tributação sobre a renda e o patrimônio, o que afeta os interesses da burguesia. No século passado, alguns episódios históricos favoreceram a aplicação da política keynesiana. Primeiro, a crise capitalista do final do século XIX e a crise de 1929. Somando-se a isso, a realização da Revolução Russa de 1917 e os avanços sociais e econômicos havidos na jovem República Socialista. Por um lado, era preciso retirar o capitalismo da crise, mas era necessário que a influência dos avanços nas condições de vida dos trabalhadores na Rússia não estimulasse a classe trabalhadora dos países europeus a seguir o mesmo caminho, o caminho da Revolução Socialista. Como eu falei antes, é preferível entregar os anéis a perder os dedos. O fim da política keynesiana e a implantação da política neoliberal ocorre logo após o fim da experiência socialista na Rússia. Mera coincidência? Claro que não. Bom, durante os governos petistas, tentou-se implantar uma política econômica com viés keynesiano. E a burguesia brasileira e a classe média reacionária, ao perder uma minúscula parte da renda nacional para os trabalhadores e para os mais pobres, reagiu e derrubou um governo popular, através do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, e prendeu o principal líder da esquerda, o presidente Lula. Eu digo minúscula porque tivemos um governo de conciliação onde, embora tenha havido um ganho real no salário dos trabalhadores, embora tenha se retirado milhões de brasileiros da extrema pobreza e melhorado a renda dos mais pobres, embora tenhamos investido mais em educação, em saúde, do que os governos anteriores e tenhamos também estancado o processo de privatização das empresas estatais, enfim, embora tenhamos aplicado alguns pressupostos da política keynesiana e melhorado as condições de vida dos mais pobres, a burguesia brasileira não tinha do que reclamar. Os bancos tiveram lucros gigantescos. O agronegócio teve apoio do governo e teve safras recordes de grãos. O governo não reviu os contratos e venda das empresas estatais privatizadas no governo do Fernando Henrique Cardoso. Não conseguimos aprovar uma reforma tributária que modificasse a atual lógica tributária, onde quem tem uma renda e um patrimônio maior paga menos impostos do que os trabalhadores assalariados e a classe média. Não realizamos a reforma agrária prevista na Constituição e nem auditamos a dívida pública, que são pressupostos necessários para a implantação de uma política de distribuição de renda no país. A crise capitalista de 2008, originada nos Estados Unidos e rapidamente espalhada pelo planeta, ela foi enfrentada no Brasil através do estímulo ao consumo, com a política de crédito, com isenções fiscais e com a política de renda básica.
O Brasil ele continuou crescendo até 2012, 2013 e, claro, como disse anteriormente, a política keynesiana apenas retarda a crise capitalista. Não é uma solução definitiva. A crise veio e com a crise veio o golpe. A pergunta que fica é possível implantar uma política de viés keynesiano dentro do sistema capitalista atualmente? Ou melhor, em um país capitalista dependente? A burguesia brasileira ela está disposta a ceder parte do seu capital para financiar uma política de distribuição de renda e riqueza, apregoada por Keynes, para manter a estabilidade política e econômica no país? Se ela não teve essa disposição há cerca de 6 anos atrás, quando aprovou o impeachment da Dilma e decretou a prisão do Lula, o que nos leva a crer que ela esteja disposta agora? Estas são perguntas que deixarei para você refletir, porque esta resposta poderia ser muito longa e nosso vídeo ficaria enorme. Podemos conversar sobre isso em um vídeo específico. Para finalizar, quais seriam os pressupostos econômicos de um programa socialista? Primeiro, vamos lembrar que a sociedade socialista ela representa uma fase anterior à sociedade comunista, que só ocorrerá com o fim do Estado, das classes sociais e da propriedade privada dos meios de produção. E é improvável também que ocorra em um único país, cercado por potências capitalistas. Segundo, uma sociedade socialista ela é fruto de uma revolução social e, portanto, de ruptura com o atual sistema, e ela choca-se diretamente com os interesses da classe burguesa. Imaginar que isto ocorra através de um processo eleitoral pautado pela democracia burguesa é, no mínimo, uma grande ilusão. Bom, mas quais seriam as características básicas desta política? Estatização das grandes empresas, principalmente aquelas ligadas à indústria de base, de combustíveis, metalúrgica, de eletricidade, de comunicação, de tecnologia, farmacêutica, de transporte de carga e de passageiros, portos e aeroportos, entre outros. A realização de uma ampla reforma agrária no país, garantindo terra a quem nela produz, através da agricultura ecologicamente correta, sem a utilização de agrotóxicos e sementes transgênicas, que deverão ser proibidas em todo o território nacional. A realização de uma reforma tributária que passe a cobrar mais de quem tem mais renda e patrimônio e diminua a tributação ou isente de pagamento aqueles que possuem uma baixa renda. Realizar uma auditoria da dívida pública e desta forma rever o verdadeiro valor da dívida, que consome atualmente boa parte dos recursos do Estado brasileiro. Estatizar o sistema financeiro para que o Estado possa planejar o desenvolvimento do país com a primazia do investimento. Implantar um processo de democracia participativa em todas as esferas de poder, que seja exercida tanto no serviço público quanto nas empresas privadas ou cooperativadas, e nos diversos segmentos da sociedade, não apenas de forma consultiva, mas sim deliberativa. Implantar uma reforma política que possibilite a eleição de parlamentares às casas legislativas de forma mais debatida com a população, sem a interferência direta do capital e sem as benesses econômicas obtidas pelos eleitos. O mandato político deverá ser um ato de cidadania e não uma ascensão financeira. O parlamentar deverá ganhar o mesmo salário que recebia em sua profissão de origem. O poder político no socialismo deve estar na mão da classe trabalhadora e não da burguesia ainda existente. Os recursos públicos devem ser destinados exclusivamente para os órgãos públicos. Em outras palavras, os recursos da educação não poderão subsidiar as escolas e universidades particulares. A ampliação e melhoria das escolas e universidades públicas deve ser o objetivo central do governo, construindo assim a perspectiva do fim das escolas e universidades particulares. A educação e a saúde devem ser públicas, universais, gratuitas e de qualidade. O transporte de passageiros deve ser público e gratuito. Adotar uma política econômica que possibilite a industrialização do país, o combate ao desemprego, a fome e a desigualdade social e econômica e que aponte para a construção de uma sociedade onde a tecnologia será uma aliada do trabalhador na redução da sua jornada de trabalho para que ele possa dedicar mais tempo à sua família, ao seu lazer, às atividades culturais e ao descanso, e não como ocorre atualmente, onde a tecnologia contribui para que a burguesia acumule cada vez mais riquezas. Podíamos continuar aqui elencando diversas outras ações. Algumas dessas ações, como a estatização das empresas estruturantes para a economia brasileira, a reforma tributária, a reforma agrária, além da auditoria da dívida pública, elas são ações que deveriam ser realizadas dentro do próprio sistema capitalista, mas historicamente as forças progressistas nunca conseguiram implantar no Brasil.
É claro que não estamos ainda em condições políticas e econômicas para dar um salto qualitativo em nossa organização social. Mas é preciso, construir os degraus que vão nos levar a andares mais altos. Estes degraus eles só serão construídos se o nosso discurso e a nossa ação política apontar para estes objetivos. Defender apenas o que é possível realizar no momento se chama pragmatismo. E ele será sempre um entrave às grandes transformações políticas e sociais. Costumamos falar do socialismo como algo a ser alcançado em um futuro muito, muito distante. E aí deixamos de tê-lo como objetivo, já que o mais importante nesse momento é defender as bandeiras mais imediatas, como se estas não tivessem relação com a luta anticapitalista. Vamos pensar nisso? Bom, eu vou ficando por aqui. Aparecerá aqui em sua tela a indicação de 2 vídeos do canal relacionados ao que abordamos aqui. Eu sugiro que assista os 2. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like, compartilhe com os seus amigos, com as suas amigas. E se você quiser nos dar apoio e assistir outros vídeos do canal, inscreva-se. Um grande abraço e até o próximo sábado.